Isso precisava o quê? Motivação, que aí a professora Silvia entrou com a palestra dela sobre motivação, né, para as equipes, para os funcionários, que foi um sucesso na época, né? Infelizmente veio, né, a pandemia e acabou praticamente encerrando esse ciclo, aí a gente foi pro online. Professor, na verdade, acabou encerrando para nós dois, É, principalmente, por causa que era tudo online, por causa que era tudo a gente dentro da nossa casa, no nosso escritório, falando com exatamente. aquelas pessoas, e aí a gente perdeu A toda aquela humanização. coisa de humanização, de alegria, né, professor? Que aquilo Exatamente. lá era tão bonito, né? Foi uma coisa que aconteceu, né, com a pandemia, a gente perdeu que é a humanização do negócio, né? Porque para você motivar, você precisa estar junto. Para você, você precisa trazer a equipe junto com você, conversar, esse tete a tete. É, tudo bem, hoje já faz parte, né? Vai o home office, as pessoas um pouco mais distantes, mas a humanização ainda é muito importante. E até a professora Silvia até fala das reuniões dela, as reuniões são presenciais, né? Nossas reuniões são Que é até para a presenciais. gente tá mais próximo, né? Para a Sim, o gente olhar time no cada vez olho. mais integrado, né, Isso professor? é bem Falando a importante. mesma linguagem, né, Isso é professor? muito importante. Eu acho que esse tete a tete vai trazendo, né, as pessoas mais próximas e o entendimento da pessoa. Aí, assim, até já falando um pouquinho de liderança em cima disso. Vamos falar, professor, de É, liderança. assim, é porque eu gosto já de ir complementando junto com aquilo que a gente falando da Sim. humanização. Quando a gente olha olho no olho, quando a gente entende as pessoas, fica mais fácil da gente liderar. Porque eu sei exatamente qual vai ser o motivo para a ação daquela pessoa. Porque às vezes uma coisa que motiva uma pessoa não motiva a outra. Eu estando junto, eu conversando, eu trocando ideia com ela, eu vou entender isso. E a gente, assim, não só liderado, né, e líder, mas a gente vê isso muito nas nossas aulas. Sim. Essa hora que a gente está junto, a gente está conversando com o aluno, a gente entende esse aluno e a gente consegue, às vezes, dar um direcionamento para ele. Então, assim, a importância de estar próximo do seu liderado é uma coisa assim fundamental. Tem uma frase do Jack Welch, que foi considerado o maior executivo de Da todos os... GE, o Exatamente. maior Executivo de todos os tempos. expoente, né, professor? Ele tem uma frase assim, eu gosto sempre de falar com os meus alunos, ou às vezes colocar de uma maneira dentro das consultorias, que eu até anotei aqui para não deixar escapar um trecho dessa frase. Eu acho ela fundamental para quem é líder e para quem quer ser líder, que é o seguinte: antes de ser um líder, o sucesso é seu próprio crescimento. Quando você se tornar um líder, sucesso é fazer os outros crescerem. Isso eu acho assim fundamental. O líder, ele tem que ajudar os outros a crescerem. Isso é muito importante. Professor, e agora o senhor tocou num ponto que é um ponto que a gente fala muito em sistemas, né? E quando a gente fala em sistemas, a gente fala, por exemplo, de Bert Hellinger. Então, Bert Hellinger são três forças que a gente chama de as três forças do amor. Então, a primeira delas é a hierarquia. Nós não podemos desmerecer aquele que veio primeiro, aquele que é o mais velho, aquele que abriu o caminho. A segunda, a gente precisa buscar esse sentimento de pertença, essa coisa que nós fazemos parte, nós vestimos essa camisa, nós somos do mesmo time. E a terceira, que é uma coisa fundamental, que o senhor tocou nesse ponto e agora eu vou chegar, que tem que existir um equilíbrio nas trocas. Tem que existir obrigatoriamente, mas, professor, nunca vai existir um equilíbrio nas trocas de um pai com os filhos e de um professor, de um orientador com os seus discípulos, professor. Então, isso daqui é uma coisa que não é da pedagogia, não é da administração, mas é da vida, professor, porque nós sempre somos os doadores. E, professor, fala da alegria que nós temos quando nós temos conhecimento do sucesso dessa molecada, professor. Nossa, assim, é um orgulho tão grande, assim, eu acho que cada aluno que passa, né, por a gente, é tipo um filho E é. que realmente passa quando, depois de muito tempo,
essa pessoa, porque assim, o que acontece? Esse aluno passa para a gente, a maioria acaba ficando amigo. Sim. Fica amigo e faz questão, às vezes, de falar de uma conquista, ou de te procurar para trocar uma ideia, ou às vezes pedir uma orientação. Porque a gente acaba sendo, sempre a gente vai acabar sendo o professor, né? Exatamente. Mesmo que a gente vira amigo, a gente acaba, às vezes, sendo um conselheiro, a gente acaba sendo um mentor. Professor, e eu vou ter que dar uma paradinha aqui, ó. Ó, parou, paralisou. Por quê? Porque o Deus Cronos já está nos tragando novamente e olha que oração. Pelo horário, eu falei para o senhor, professor, 25 minutos, corre, passa muito rápido. Então, só para a gente fechar aqui, quando a gente voltar, eu só quero deixar a frase mágica. Lembram-se do Padre Quevedo? Não existe? Não existem ex-alunos e nem ex-professores, não é, professor? A gente já volta, né, professor? Exatamente isso, não existe. Mesmo ex-alunos e ex-professores, exatamente. Obrigada, Jean. Vamos lá.